Na sequência, a gente vai aqui para o texto bíblico, tá? Nós estamos em João, capítulo 8, estamos encerrando o capítulo 8. Aí nós temos aqui o versículo 57, 58 e 59. Esses são os versículos que encerram o capítulo 8. Grande capítulo 8. Começa maravilhosamente bem com a maneira como Jesus agiu com aquela mulher adúltera. Que maravilhoso exemplo para muitas circunstâncias nossas como cristãos. Muitas, muitas. Está tudo ali resumido. Ali está falando dos nossos preconceitos, das nossas intolerâncias, como devemos agir com as pessoas que são diferentes, com as pessoas que nós não concordamos, com as pessoas que pensam ou agem ou são diferentes. Jesus dá um banho de exemplo ali para todos nós. E depois ele entra na discussão com os judeus, né? Ele querendo provar aquele poveco que dizia ser o povo de Deus, aquela coisa maligna que dizia ser o povo de Deus, ele tendo que mostrar, provar, explicar para aquilo, quem era ele, qual o ministério dele. Porque aquilo não entendia. Aquilo que é o povo de Deus não entendia. Por que não entendia? Porque não é. Jesus falou, e vocês não são povo de Deus. Vocês são povo do diabo. Jesus falando. Está lá no texto, capítulo 8. Dá uma lida, capítulo 8. Ó, o capítulo 3 não é maravilhoso? O capítulo 8 é maravilhoso também. Maravilhosíssimo. Né? Então, estejam atentos a isso, tá? Para a gente não cair nessa propaganda capitalista aí, que o povo de Deus, Israel, eles podem matar, podem roubar, eles podem tomar as terras dos palestinos, porque eles são o povo de Deus. Antes de sair disso, isso não tem mais sentido, tá bom? Está provado aí pela experiência deles, esse povo de Deus é povo de guerra, é povo prepotente, povo ganancioso, não tem nada a ver com Deus, Deus não tem nada a ver com aquilo, tá bom? Mas aí não precisa nem ver esse exemplo deles não, basta ouvir Jesus. Jesus diz tudo, a gente é que não escuta, entendeu? Entre a propaganda alienadora dos teólogos americanos e a palavra de Jesus, a gente termina cantando a música que os teólogos mandam. E a gente deixa Jesus para segundo, terceiro plano. Para você ver como nós somos alienados. Alienados demais. Tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui o versículo 57. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos. Falando para Jesus, eles, o povo de Deus. Você ainda não tem 50 anos e viste a Abraão? Ah, só a cabeça miserável dessa raça, né? Prepotência fazia com que não quisessem, porque isso aí não é gente tentando entender, não. É gente querendo, fazendo de tudo para não entender o que Jesus está falando. Por que eles não queriam entender? Prepotência, convencimento. Então eu não posso dar o braço a torcer e querer saber o que esse cara está falando, não. Prepotência. Prepotência que vai levá-los para o inferno, mas é prepotência, né? Então, você só tem 50, como é que você vem dizer, Abraão morreu há tantos anos, e você está dizendo que você viu Abraão? Eles estavam pensando que estavam zombando de Jesus. Eles estavam sendo zombados por eles mesmos, pela ignorância deles, por toda a tolice deles. Não era Jesus que estava sendo zombado ali. 58. Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que antes que Abraão fosse, eu sou. Quando ele fala eu sou, ele está dizendo várias coisas. Ele está dizendo, olha, eu sou eterno, eu sou antes de Abraão,
né? Porque eu sou, quer dizer, não é eu existia. Quando você diz existir, você está dizendo que você teve um começo e um fim. Existir é você estar dentro de um tempo. Dentro do tempo, você tem um tempo. Você começa e finda. Isso é existir. Jesus não existia, não existe. Jesus é. Então é isso que ele quer dizer também. Também ele está dizendo o seguinte: quando ele fala eu sou, ele usa a mesma expressão que Deus usou para se apresentar a Moisés. Moisés, diga ao povo que eu sou. Eu sou. Então ele está dizendo: olha, eu sou aquele eu sou de Moisés. Eu sou Deus. Antes de Abraão, eu já era eu mesmo. Eternamente. Tá? Claro. Por mais que eles entendessem isso, eles não queriam entender isso. Tá bom? Aí vem o versículo 59, o último versículo. Então tomaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se escondeu. Por que Jesus se escondeu? Se fosse um eu, hein? Ele dizia: Senhor, manda fogo sobre eles. Senhor, aquilo que fizeste por Elias, faz agora. Lança chamas, queima todos eles. Era Deus que estava ali. Mas Jesus se escondeu. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: Deus ama tanto aquelas pessoas, mesmo com toda a ignorância, mesmo com tanta vontade de não aceitarem quem é Jesus. Até hoje, hein? Até hoje. Deus ama tanto essas pessoas, não poderia maltratá-los pela ignorância deles. Tem a ver com aquilo: Senhor, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu sei que eles são vítimas. É isso que Jesus disse, né? Apenas se escondeu. Não queria maltratar, se escondeu, né? Não, e terminou saindo, aí diz assim, e saiu do templo, atravessando por meio deles, e assim se foi. Não é passando assim, como se eles ficassem cegos e passou pelo meio deles. Está dizendo o seguinte: ele se escondeu, criou situações e terminou saindo sem eles perceberem. Ou perceberam, mas não tinham como agir contra ele por causa várias circunstâncias, dentro do templo ou qualquer coisa dessa assim. Eles não fizeram nada, é isso que o texto está dizendo. Ele não fez nada de sobrenatural, ele não usou a capa, não sei qual é o herói que usa uma capa e aquilo desaparece ele. Não, Jesus não usa esse artifício. Simplesmente Jesus, não é? Terminou não acontecendo nada com ele. É isso que o texto está querendo dizer. Aqui, olha, tem uma explicação do texto que diz assim: N4, que é um dos escritos antigos, né? Um dos originais, N4, omite, não tem o termo atravessando por meio deles e assim se foi. Não tem essa expressão. Isso aí foi colocado, então, depois, segundo esse manuscrito antigo, tá? Se foi colocado ou não foi colocado, não faz diferença. A gente precisa compreender o que a expressão, o que é que está sendo informado, sem a gente necessariamente ter que usar a questão literal. Tem que ser desse jeito que está aí. De maneira nenhuma. Cada um tem seu jeito de falar, né? Eu posso passar aqui. Aqui tá com cara de chuva hoje aqui na cidade. Eu posso dizer assim: a cidade hoje amanheceu chuvosa, ou amanheceu sem querer dar atenção ao sol. Eu posso usar várias expressões para dizer isso aí. Quem quiser ver como literal vai se dar mal naquilo que eu estou falando. Mas se quiser entender de maneira mais figurativa, vai compreender perfeitamente o que eu estou falando. Então a mesma coisa, não temos que pegar literal o que está no texto. Tá bom? Ok. Deixa eu ver aqui.